Vocês conhecem aquela sensação de que alguém está te observando, mesmo quando não tem ninguém por perto? Pois é, meus amigos, eu vivi isso na pele. E o pior de tudo é que descobri que às vezes quem está te olhando não é exatamente... Gente, foi numa noite de agosto, dessas que o vento norte sopra quente e carrega cheiro de terra seca. Eu estava voltando de Quixadá para casa, pela estrada velha que corta a Caatinga, quando vi aquela casa abandonada que todo mundo evita passar perto. Devia ter dado meia volta ali mesmo, mas a curiosidade, ela é danada. Meu nome é João Batista, mas todo mundo me chama de Batista mesmo. Nasci e me criei aqui no interior do Ceará, numa cidadezinha que nem no mapa aparece direito. Trabalho como vendedor ambulante, rodando essas estradas de terra que ligam um povoado ao outro, levando remédio, perfume, essas coisinhas que o pessoal precisa, mas não tem onde comprar por perto. Naquela época eu tinha uns 30 e poucos anos, dirigia uma Kombi velha que meu pai me deixou de herança. Era meu ganha-pão e minha companheira de estrada. Conhecia cada buraco, cada curva dessas estradas que cortam o sertão como cicatrizes na pele ressecada da terra. A estrada que eu sempre evitava era a que passa pela Serra do Urubu. Não por causa das condições, até que era boa de passar. Era por causa daquela casa. Uma casa colonial antiga, de 2 andares, que ficava bem no meio do caminho, uns 200 metros da estrada. Todo mundo da região conhecia ela, mas ninguém chegava perto. Diziam que era assombrada, que tinha morrido muita gente ali nos tempos antigos. Minha avó, que Deus a tenha, sempre me dizia: meu filho, tem lugar que é melhor deixar quieto, a terra guarda as mágoas e às vezes elas ainda estão vivas por lá. Eu achava que era coisa de gente velha, sabe? Superstição. Mas respeitava, ia pela estrada grande mesmo, que demorava quase 1 hora a mais. Só que naquele dia, agosto de 2018, eu estava com pressa danada. Tinha que chegar em casa antes das 9, porque minha mulher estava esperando o bebê e não andava passando bem. O médico tinha pedido para ela não ficar sozinha muito tempo. Quando vi que já eram quase 7 da tarde e eu ainda estava em Quixadá, não tive escolha. Ora, que bobagem é essa? Pensei comigo mesmo. Casa assombrada, história para boi dormir. Peguei a estrada da Serra do Urubu mesmo, decidido a cortar caminho. A caatinga estava seca que nem palha. Os mandacaros se erguiam como dedos ossudos, apontando para o céu sem nuvem. O calor do dia ainda irradiava do chão, fazendo aquelas ondas tremulantes que distorcem a vista. Minha Kombi ronronava firme, levantando uma nuvem de poeira vermelha que grudava nos vidros. Foi quando comecei a ver a casa ao longe. Mesmo de longe, ela impunha respeito. Alta, imponente, com aquelas janelas escuras que pareciam olhos vazios, telhado de barro vermelho, paredes que um dia foram brancas, mas agora tinham a cor do tempo, e uma cerca de pedra toda quebrada ao redor. É só uma casa velha, murmurei, mas senti um arrepio na espinha mesmo assim. Conforme eu me aproximava da casa, comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Tinha um portão de ferro todo enferrujado, meio aberto, como se alguém tivesse saído de lá há pouco tempo e esquecido de fechar. O jardim, se é que dava para chamar aquilo de jardim, estava tomado pelo mato. Umas plantas que eu nunca tinha visto na vida cresciam ali, meio torcidas, com folhas escuras que balançavam mesmo sem vento. O que mais me chamou a atenção foram as janelas, todas abertas, todas escuras, mas tinham uma sensação esquisita de que alguém estava me observando de lá de dentro. Sabe quando você sente aquele peso no peito, aquela sensação de que não está sozinho? Era exatamente isso. Diminui a velocidade sem nem perceber. A curiosidade estava falando mais alto que o bom senso. Desde criança ouço falar dessa casa, pensei, e nunca vi nada demais. Talvez seja a hora de descobrir por que o pessoal tem tanto medo assim. Foi quando vi o movimento. Era rápido, quase imperceptível. Uma sombra passou por trás de uma das janelas do 2º andar. Podia ser qualquer coisa,
um pássaro, um pedaço de pano balançando, mas meu coração disparou mesmo assim. Parei a Kombi bem ali no meio da estrada e fiquei olhando. O silêncio era total. Nem grilos, nem vento, nem nada. Só o barulho do motor da minha Kombi e o sangue batendo no meu ouvido. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de vermelho, e a casa ficou ainda mais sinistra com aquela luz. Besteira, falei alto para me dar coragem. É só uma casa abandonada. Mas quando fui para engatar a marcha, o motor morreu. Tentei dar partida 1, 2, 3 vezes. Nada. A Kombi, que nunca me deixou na mão, simplesmente não queria pegar. E lá estava eu, parado bem na frente daquela casa, com o sol se escondendo atrás dos morros. Desci do carro para ver o que podia ser. Abri o capô, verifiquei a bateria, os fios, tudo parecia normal. Mas tinha alguma coisa no ar que não estava certa. Um cheiro doce demais, enjoativo, como se fosse perfume de flor podre. E um friozinho que não fazia sentido naquele calor danado. Foi quando ouvi um som baixinho, quase um sussurro, vindo da direção da casa. Parecia uma voz de mulher, cantarolando uma música que eu não conseguia identificar. Uma melodia triste, dessas que dá vontade de chorar, sem saber por quê. Levantei a cabeça devagar e olhei para casa. Uma das janelas do térreo, que antes estava escura, agora tinha uma luz fraca, amarelada, tremulando como chama de vela, e a sombra de alguém se movendo lá dentro. Meu primeiro instinto foi sair correndo, deixar a Kombi ali mesmo e ir embora a pé. Mas aí pensei na minha mulher, grávida, me esperando em casa. E pensei também que podia ser só alguém que morava ali mesmo, algum poceiro que ninguém sabia. "Boa noite!" Gritei, tentando parecer mais corajoso do que estava. "Tem alguém aí? Meu carro pifou, preciso de ajuda." O canto parou na mesma hora. Um silêncio pesado desceu sobre tudo, como se até os insetos tivessem resolvido se esconder. A luz na janela piscou 1 vez, 2 vezes e se apagou. Fiquei ali parado, feito bobo, sem saber o que fazer. O coração batendo forte, as pernas bambas, mas uma curiosidade danada me puxando em direção àquela casa. Era como se alguma coisa lá dentro tivesse me chamado pelo nome, mesmo sem ter dito nada. "Quem tá aí?" Gritei de novo, mais baixo dessa vez. A resposta veio em forma de um barulho que gelou meu sangue. Uma porta batendo, lá de dentro da casa. Devagar, como se alguém tivesse entrado ou saído. E depois o som de passos no chão de madeira, caminhando de um lado para o outro. Olhei para o céu. Estava ficando escuro rápido, do jeito que escurece no sertão, de uma hora para outra, sem meio termo. As primeiras estrelas já começavam a aparecer e a lua nova não ia ajudar em nada. Se eu não resolvesse logo aquele problema, ia ter que passar a noite ali. Voltei para a Kombi e tentei dar partida mais uma vez. Dessa vez, ela pegou no primeiro toque, como se nada tivesse acontecido. O ronco do motor nunca tinha soado tão bonito nos meus ouvidos. "Pronto", falei aliviado. "Agora é só ir embora daqui." Mas quando olhei pelo retrovisor, antes de sair, vi uma coisa que nunca mais vou esquecer. Na porta da frente da casa, bem debaixo da varanda, tinha uma mulher parada. Vestida de branco, cabelo comprido, braços ao lado do corpo. Parada que nem uma estátua, olhando diretamente para mim. Pisei fundo no acelerador. Corri tanto que a poeira que a Kombi levantava parecia uma tempestade vermelha atrás de mim. O coração martelando no peito, as mãos suando frio no volante. Só consegui respirar direito quando vi as primeiras luzes da cidade ao longe, uns 15 minutos depois. "Deve ter sido impressão", falava comigo mesmo. A luz estava fraca, podia ser qualquer coisa, um galho de árvore, uma sombra. Mas no fundo eu sabia que não tinha sido impressão nenhuma. Aquela mulher estava lá, real como o dia que amanhece. E o jeito que ela me olhava era como se me conhecesse de algum lugar. Cheguei em casa e minha mulher, Socorro, já estava preocupada.
Ela estava na varanda com a mão na barriga, aquele jeito dela de quando ficava nervosa. Que demora foi essa, Batista? Você disse que chegava antes das 9. Olhei para o relógio. Eram 10:30 da noite. Como assim? Se eu saí correndo da casa às 7 e pouco e a viagem demorava no máximo 2 horas pela estrada da serra, onde é que foram parar essas horas? Desculpa, amor, tive um problema com o carro na estrada. Socorro me olhou com aquela cara dela, de quem não estava acreditando muito bem. Conhecia minha Kombi melhor que ninguém. Sabia que era difícil ela dar problema assim do nada. Que tipo de problema? Ah, foi besteira, já resolveu. Não queria contar para ela sobre a casa. Grávida do jeito que estava, não precisava ficar com a cabeça cheia de preocupação. Mas durante o jantar, percebi que ela estava me observando com uma expressão estranha. Batista, você está com uma cara esquisita. Aconteceu alguma coisa? Nada não, mulher. Só cansaço mesmo. Mas eu sabia que não era só cansaço. Desde que tinha saído da estrada da serra, sentia uma sensação estranha, como se alguma coisa tivesse ficado grudada em mim. Não era bem medo, era mais como se uma parte daquela casa tivesse vindo comigo. Naquela noite, sonhei com a mulher de branco. Ela estava na minha frente, no quintal de casa, embaixo da mangueira. Não falava nada, só ficava ali parada, me olhando. No sonho, eu tentava me aproximar, mas ela sempre recuava, mantendo a mesma distância, e cantarolava aquela música que eu tinha escutado na estrada. Acordei no meio da madrugada com Socorro me balançando. Batista, você estava falando no sono. Que história é essa de mulher de branco? Foi só um pesadelo, amor. Volta a dormir. Mas eu não consegui mais pregar o olho. Fiquei ali deitado, olhando para o teto, pensando naquela casa. Por que será que ninguém morava lá? Era uma casa bonita, grande, bem localizada, mesmo precisando de uns reparos, dava para morar tranquilo. Tinha que ter alguma história por trás. No dia seguinte, resolvi conversar com seu Antônio, o dono do bar da esquina. Ele era nascido e criado na região. Se alguém soubesse a história daquela casa, era ele. Seu Antônio, o senhor conhece aquela casa grande que fica na estrada da serra, perto do primeiro vale? A expressão dele mudou na mesma hora. Parou de limpar o balcão e me olhou sério. Que você quer saber daquela casa, menino? Só curiosidade. Passei por lá ontem e achei esquisito ela estar abandonada daquele jeito. Seu Antônio suspirou fundo e serviu 2 doses de cachaça. Uma para ele, outra para mim. Aquela casa tem história, meu filho. História feia. Ele contou que a casa tinha pertencido à família Carvalho, gente rica que veio do litoral no século passado para fazer negócio com algodão. Dona Isaura Carvalho era a matriarca, uma mulher bonita, mas de gênio muito forte. Casou com um homem bem mais velho, Coronel Joaquim, que morreu cedo e deixou ela sozinha com 2 filhas pequenas. Dizem que Dona Isaura não era uma mulher comum, continuou seu Antônio baixando a voz. Conhecia umas rezas, umas simpatias, tinha fama de benzedeira, mas também de quem sabia fazer o mal quando contrariada. As filhas de Dona Isaura morreram ainda moças, uma de febre, outra num acidente estranho. Depois disso, ela ficou meio doidinha, falando sozinha, recebendo visitas de gente que ninguém mais via. Morreu na casa, sozinha, e desde então ninguém mais conseguiu morar lá. Todo mundo que tentou passar uma noite naquela casa saiu correndo antes do amanhecer, disse seu Antônio. Uns dizem que ouvem choro de criança, outros falam de uma mulher que fica andando pelos cômodos, e tem uns que juram que viram ela na varanda, vestida de branco, olhando para a estrada. Senti um gelo na espinha. A descrição batia exatamente com o que eu tinha visto. E por que ninguém derruba a casa? Ou vende o terreno? Já tentaram, mas toda vez que alguém chega perto com essa intenção, acontece alguma desgraça. Acidentes, doenças, mortes na família, o pessoal desiste logo. Voltei para casa pensativo.
A história de seu Antônio explicava muita coisa, mas também levantava outras questões. Por que Dona Isaura tinha me olhado daquele jeito? Era só coincidência eu ter passado por lá ou tinha alguma coisa a mais? Naquela noite, sonhei de novo com ela. Dessa vez, no sonho, ela falava. Volta, dizia com uma voz doce, mas triste. Volta para me fazer companhia. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Não conseguia parar de pensar na casa, na mulher de branco, na voz que tinha escutado no sonho. Era como se alguma coisa tivesse despertado dentro de mim, uma necessidade que eu não sabia explicar. Socorro percebeu que eu estava diferente. Durante o café da manhã, ela tocou no assunto de novo. Batista, desde que você foi para Quixadá, você está mudado. Não dorme direito, fica falando sozinho. O que está acontecendo? Não é nada, amor. Só uns negócios na cabeça. Mas não era só uns negócios na cabeça. Era como se alguma coisa tivesse criado raiz dentro de mim e tivesse crescendo. Uma vontade estranha de voltar para aquela estrada, de passar por aquela casa de novo. Durante o dia, enquanto trabalhava, me pegava pensando nos detalhes. O portão entreaberto, as janelas escuras, o cheiro doce no ar. E tinha mais uma coisa. Comecei a reparar que sempre que eu estava sozinho, especialmente no fim da tarde, escutava aquela música. Não era forte, era mais como um murmúrio distante, mas era a mesma melodia que tinha ouvido na estrada. Socorro não ouvia nada, e quando eu perguntava se ela estava cantando, ela me olhava como se eu tivesse ficado maluco. Na quinta-feira não aguentei mais. Falei para Socorro que ia para Sobral fazer umas compras para o negócio, mas na verdade peguei a estrada da serra de novo. Só que dessa vez em pleno dia, com o sol a pino. A paisagem era a mesma, mas a sensação era completamente diferente. De dia, a caatinga mostrava suas cores verdadeiras, o verde acinzentado da vegetação, o vermelho da terra, o azul intenso do céu. E a casa... a casa. De dia ela parecia quase normal. Parei a Kombi no mesmo lugar de antes e desci. O portão continuava entreaberto, mas agora dava para ver melhor o interior da propriedade. Tinha uns pés de manga antigas, um poço no meio do quintal e o que parecia ser os restos de uma horta. E aí? Falei alto, mais para mim mesmo do que para qualquer pessoa. De dia não é tão assombrada assim. Mas mesmo dizendo isso, sentia aquele friozinho na espinha. Alguma coisa naquela casa me chamava, me puxava para dentro. Era uma sensação estranha, meio hipnótica. Caminhei até o portão e empurrei ele devagar. Gemeu nas dobradiças enferrujadas, mas abriu. Pisei no terreno da casa pela primeira vez. O chão estava coberto de folhas secas que estalavam debaixo dos meus pés. O cheiro era diferente ali dentro, mais doce, mais pesado, como se o ar fosse mais denso. E apesar do sol forte lá fora, dentro da propriedade, fazia um friozinho gostoso. Caminhei devagar em direção à varanda. A casa era ainda mais bonita de perto. Arquitetura colonial, legítima, com detalhes em pedra e madeira que não fazem mais. As janelas eram altas, com aquelas venezianas antigas pintadas de verde escuro. Foi quando vi que a porta da frente estava aberta. Não totalmente aberta, só uma fresta, mas eu tinha certeza de que na noite anterior ela estava fechada. Aproximei mais um pouco e escutei um barulho vindo de dentro. Passos lentos no assoalho de madeira. "Tem alguém aí?" perguntei, mas dessa vez sem gritar. Não sei porquê, mas tinha a sensação de que gritar ali seria uma desrespeitoso. Os passos pararam. Um silêncio total tomou conta de tudo. Até os pássaros pararam de cantar. Empurrei a porta devagar. Ela abriu com um rangido longo, revelando um corredor escuro que se estendia até o fundo da casa. As paredes eram altas, com papel de parede antigo meio descascado. Do teto pendiam umas luminárias cobertas de poeira e teia de aranha. "Oi?" chamei de novo, dando um passo para dentro. A temperatura mudou na mesma hora.
Lá fora fazia uns 40 graus. Ali dentro parecia que estava uns 15 a menos. E o cheiro era de rosas secas misturado com alguma coisa que eu não conseguia identificar. Caminhei pelo corredor prestando atenção em cada detalhe. Tinha quadros nas paredes, todos cobertos por um pano escuro. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Uma escada de madeira que subia para o segundo andar, com um corrimão entalhado à mão. No final do corredor, cheguei numa sala grande com 2 janelas que davam para o quintal dos fundos. A mobília estava toda coberta, mas dava para perceber que tinha sido uma sala de visitas. Tinha um piano de cauda num canto, também coberto por um lençol. Foi quando escutei a música de novo. Vinha de cima, do segundo andar. Alguém estava tocando piano lá em cima, aquela mesma melodia melancólica que eu tinha escutado na estrada. As notas desciam pela escada como água corrente, preenchendo toda a casa. Olhei para o piano da sala. Estava coberto e pela poeira ninguém tinha tocado ele há muito tempo. Mas a música continuava vindo de cima, clara como o dia. Comecei a subir a escada devagar. Cada degrau rangia debaixo dos meus pés, mas a música não parava. Quando cheguei no topo, me encontrei num corredor comprido com várias portas dos 2 lados. A música vinha da porta do fundo, que estava entreaberta. Caminhei até lá e espiei pela fresta. Era um quarto grande, com uma cama de casal antiga e um piano de parede encostado na janela. E sentada no banquinho do piano, de costas para mim, tinha uma mulher de vestido branco. Cabelo comprido e preto, caindo até a cintura. Tocava com movimentos suaves, como se soubesse aquela música de cor. Desculpa incomodar, falei baixinho. Ela parou de tocar na mesma hora, mas não se virou. Eu sabia que você ia voltar, disse com uma voz doce e triste. Sabia desde a primeira vez que passou por aqui. O coração disparou no meu peito, mas estranhamente não senti medo. A voz dela era calma, quase maternal. Tinha um sotaque antigo, desses que a gente só escuta em gente muito velha, mas soava jovem ao mesmo tempo. A senhora mora aqui? Perguntei ainda parado na porta. Ela riu baixinho, um riso triste que ecoou pelo quarto. Moro. É uma palavra complicada. Eu estou aqui. Sempre estive. Devagar, ela se virou no banquinho do piano. E quando eu vi o rosto dela, quase caí para trás. Era jovem, muito bonita, com olhos escuros e profundos. Mas havia alguma coisa naqueles olhos. Uma tristeza antiga, do tipo que parece não ter fim. Você é Dona Isaura? Perguntei, lembrando da história que seu Antônio tinha contado. Ela sorriu, mas foi um sorriso melancólico. Sou eu mesma, e você é João Batista, filho de Manuel Batista, neto de Maria das Dores, casado com Socorro, esperando o primeiro filho. Senti um arrepio. Como ela sabia tudo isso? Como a senhora? Eu sei muitas coisas, meu filho. Quando a gente fica tanto tempo num lugar, aprende a ouvir o que o vento traz. E o vento me trouxe seu nome há muito tempo. Ela se levantou do banquinho e caminhou até a janela. De perto, dava para ver que ela era mesmo muito bonita. Mas havia alguma coisa etérea nela, como se fosse feita de luz filtrada. Por que me chamou para vir aqui? Perguntei. Porque estou sozinha há tanto tempo? Ela suspirou, olhando pela janela. Minhas filhas se foram, meu marido se foi, todos os que eu amei partiram. E eu fiquei aqui, presa pelas minhas próprias mágoas. Mas a senhora também não pode partir. Ela me olhou com aqueles olhos tristes. Posso, mas não quero. Esse lugar guarda tudo que me restou de felicidade. Os risos das minhas meninas ecoam por esses corredores. A voz do meu Joaquim ainda ressoa na sala de baixo. Se eu partir, tudo isso vai se perder para sempre. Comecei a entender. Ela não era um fantasma malévolo, como o pessoal falava. Era uma mãe, uma esposa, que não conseguia aceitar as perdas e se apegou ao único lugar onde ainda podia sentir a presença dos seus entes queridos. Mas por que eu? Por que me escolheu? Porque você tem um coração puro.
ela disse, se aproximando de mim, e porque está prestes a ser pai. Conhece o amor de quem protege, de quem não consegue deixar ir. Senti um nó na garganta. Era verdade. Desde que Socorro tinha engravidado, eu entendia melhor aquela necessidade desesperada de proteger, de não deixar nada de mal acontecer com quem a gente ama. O que a senhora quer de mim? Companhia, ela disse simplesmente. Alguém para conversar, para me fazer lembrar que o mundo ainda existe além dessas paredes. Você pode me visitar às vezes, contar sobre sua vida, sobre sua família que está por vir. Parecia inofensivo, até comovente. Uma mulher sozinha, presa às suas memórias, pedindo apenas um pouco de companhia. Que mal poderia haver nisso? Tudo bem, disse. Posso vir aqui às vezes. O rosto dela se iluminou com um sorriso genuíno, o primeiro que eu via. Oh, que alegria! Há tanto tempo que não recebo visitas. Passamos o resto da tarde conversando. Ela me contou sobre a vida na casa nos tempos áureos, sobre as festas que organizava, sobre as filhas que brincavam no quintal. Falou sobre plantas medicinais, sobre as rezas que conhecia, sobre os segredos que a terra guarda. Era uma conversa agradável, quase hipnótica. Dona Isaura tinha uma voz envolvente e conhecia muitas histórias interessantes sobre a região. Quando me dei conta, o sol já estava se pondo. Preciso ir embora, disse. Minha esposa vai ficar preocupada. Claro, meu filho, mas promete que volta? Prometo. Ela me acompanhou até a porta da frente. Na despedida, segurou minha mão entre as suas. Eram geladas como pedra, mas o toque era suave. Até logo, João Batista, e obrigada por me fazer companhia. Saí da casa com uma sensação estranha. Por um lado, me sentia bem por ter ajudado alguém solitário. Por outro, havia alguma coisa que não se encaixava direito. Durante toda a conversa, Dona Isaura nunca piscou, e eu não tinha visto ela respirar nenhuma vez. No caminho de volta para casa, fiquei pensando na promessa que tinha feito. Não custava nada fazer companhia para uma senhora sozinha, e ela parecia realmente precisar de alguém para conversar. O que eu não percebi naquele momento era que, ao aceitar o pedido dela, tinha aberto uma porta que seria muito difícil de fechar. As visitas começaram como uma coisa simples. Uma vez por semana, na quinta-feira de tarde, eu passava na casa de Dona Isaura. Conversávamos sobre plantas, sobre histórias antigas, sobre a vida no sertão. Ela me servia um café que tinha um gosto diferente. Doce demais, com um aroma que grudava na memória. Mas depois de algumas semanas, comecei a notar mudanças em mim. Acordava cansado, mesmo depois de dormir a noite toda. Tinha pesadelos estranhos, sempre com aquela casa, sempre com ela me chamando, e comecei a sentir uma necessidade cada vez maior de ir visitá-la. Uma vez por semana, virou 2 vezes. 2 viraram 3. Até que me peguei indo lá quase todo dia, inventando desculpas para Socorro sobre entregas que tinha que fazer na região. Batista, você está diferente, ela me disse numa manhã, enquanto eu me preparava para sair. Magro, pálido, parece que não está comendo direito. Era verdade. Tinha perdido peso e uma fadiga estranha tinha tomado conta de mim. Mas quando eu estava na casa, conversando com Dona Isaura, me sentia bem. Era como se só lá eu conseguisse respirar direito. É só cansaço do trabalho, amor. Logo passa. Mas não passou. Piorou. Dona Isaura começou a fazer pedidos. Pequenos no início. Trouxe um livro específico, trouxe flores frescas para colocar no piano, trouxe velas para iluminar melhor os cômodos, pedidos inocentes que eu atendia sem questionar. Depois os pedidos ficaram mais estranhos. Ela queria que eu passasse mais tempo lá, que jantasse com ela, que ficasse até mais tarde. E quando eu dizia que precisava ir embora, ela fazia uma cara tão triste que partia meu coração. Só mais um pouco, ela pedia. Faz tanto tempo que não tenho ninguém para conversar. Uma noite, ela me pediu para passar a madrugada lá.
Tenho muito medo da escuridão sozinha, disse. Só dessa vez você pode dormir na sala, no sofá. Não. Aceitei. Foi a pior decisão da minha vida. Durante a madrugada, acordei com barulhos estranhos. Passos pelo andar de cima, vozes sussurrando, risadas de criança. Mas quando subia para ver, não encontrava ninguém. Dona Isaura estava sempre no quarto dela, dormindo profundamente. Na manhã seguinte, quando cheguei em casa, Socorro quase desmaiou ao me ver. Meu Deus, Batista, que aconteceu com você? Corri para o espelho e levei um susto. Estava pálido que nem um defunto, com olheiras fundas e os lábios sem cor. Parecia que tinha envelhecido 10 anos numa noite. Foi aí que entendi o que estava acontecendo. Dona Isaura não queria só companhia. Ela estava me roubando a vida, sugando minha energia aos poucos, me transformando numa sombra de mim mesmo. E o pior, eu não conseguia parar de ir lá. Era como um vício. Mesmo sabendo que estava me fazendo mal, mesmo vendo Socorro chorando de preocupação, mesmo sentindo meu corpo definhar a cada dia, eu não conseguia ficar longe daquela casa. Numa quinta-feira de manhã, Socorro segurou minha mão com força. Batista, me fala a verdade. Onde você vai todo dia? O que está acontecendo? Contei tudo. Sobre a casa, sobre Dona Isaura, sobre as visitas. Socorro ficou branca. Meu Deus, Batista, você não percebe? Essa mulher está te matando aos poucos. Não é assim, Socorro. Ela só está sozinha. Sozinha nada. Ela está te enfeitiçando. Você precisa parar com isso agora. Mas eu não conseguia. Naquela tarde, mesmo contra a vontade, me encontrei dirigindo em direção à casa de novo. Só que dessa vez, quando cheguei lá, alguma coisa tinha mudado. A casa parecia mais sombria, mais opressiva. E Dona Isaura, ela não parecia mais a mesma pessoa doce que eu conhecia. Você demorou? Disse quando me viu na porta. A voz tinha um tom de cobrança que nunca tinha ouvido antes. Desculpa, eu... Não importa. Agora você vai ficar aqui comigo para sempre. Não precisa mais voltar para casa. Como assim? Eu tenho família, Dona Isaura. Minha mulher está grávida. O rosto dela se contorceu numa expressão de raiva. Família? Eu também tinha família. E onde estão agora? Me deixaram sozinha nesta casa. Me abandonaram. Ela se aproximou de mim e pude ver que seus olhos tinham mudado. Não eram mais tristes, eram frios, possessivos. Agora você é minha família. Você vai ficar aqui comigo para sempre. Senti as pernas fraquejarem. Tentei me dirigir para a porta, mas ela parecia ter se movido. Ou talvez eu estivesse tão fraco que não conseguia caminhar direito. Não posso ficar, Dona Isaura, preciso ir embora. Não! Ela gritou e o som ecoou pela casa toda. Ninguém mais vai me abandonar. Ninguém! A casa toda tremeu. Quadros caíram das paredes, janelas bateram e um vento gelado começou a soprar pelos corredores. E Dona Isaura, ela não parecia mais humana. A pele tinha ficado translúcida, os olhos brilhavam com uma luz própria, e havia uma aura de desespero e fúria ao redor dela. Foi quando entendi que não estava lidando com uma pessoa solitária. Era algo muito mais perigoso. Uma alma que tinha se corrompido pela dor e pelo abandono, que agora só sabia sugar a vida dos outros para alimentar sua própria existência. Reuni todas as forças que me restavam e corri para a porta. Ela gritou atrás de mim, uma mistura de raiva e desespero que partia o coração. Mas consegui chegar à Kombi e sair dali. Nunca mais voltei àquela estrada. Mudei minha rota, mesmo que demorasse mais. Socorro me levou num benzedor da cidade vizinha, que fez umas rezas e me deu uns banhos de erva. Aos poucos, fui recuperando as forças e voltando ao normal. Meu filho nasceu 3 meses depois, saudável e forte. Demos o nome de Antônio, em homenagem ao seu Antônio, que tinha me alertado sobre a casa desde o início. Mas até hoje, mais de 5 anos depois, ainda sonho com Dona Isaura às vezes.
Ela aparece na beira da minha cama com aqueles olhos tristes, sussurrando: "Por que me abandonou, João Batista? Eu só queria companhia." E eu acordo suado, sabendo que em algum lugar, naquela casa perdida no meio da caatinga, ela ainda está lá, esperando o próximo viajante solitário que passe pela estrada da serra. Sabe o que eu aprendi com essa história toda? Que a solidão pode ser a coisa mais perigosa do mundo. Mais perigosa que cobra, mais perigosa que seca, mais perigosa que qualquer assombração que vocês possam imaginar. A gente vive aqui neste sertão imenso, onde as distâncias são grandes e os silêncios são ainda maiores. Entre uma casa e outra, às vezes tem léguas de caatinga. Entre uma conversa e outra, às vezes tem semanas de mudez. E é fácil a gente se esquecer de que, no fundo, todo mundo precisa de companhia. Dona Isaura não era má, não no começo. Era só uma mulher que tinha perdido tudo que amava e não soube como lidar com a dor. A solidão foi corroendo ela aos poucos, transformando o amor em possessividade, a saudade em desespero. E quando a gente se apega demais ao que já se foi, acaba esquecendo de viver o que ainda está por vir. O sertão é assim mesmo, cheio de histórias que a gente não entende direito. Casas abandonadas que guardam memórias, estradas que levam a lugar nenhum, pessoas que ficaram presas no tempo. E às vezes, numa noite de lua nova, quando o vento sopra quente e carrega cheiro de jurema, a gente escuta essas histórias sussurrando entre as árvores. Por isso que eu sempre digo, quando vocês estiverem viajando por essas estradas de terra, prestem atenção nos sinais. Se o carro pifar do nada, se escutarem música vindo de casa abandonada, se virem luz onde não devia ter, talvez seja melhor dar meia volta. Não é covardia, não. É sabedoria. O sertão tem seus mistérios e nem todos eles foram feitos para a gente desvendar. E quando chegarem em casa, abracem a família de vocês bem apertado. Conversem, riem juntos, façam companhia uns aos outros, porque a vida é feita desses momentos simples. Um café na varanda, uma conversa na rede, uma história contada debaixo das estrelas. É isso que vale a pena. É isso que fica. O resto, bom, o resto é melhor deixar onde está, perdido nas estradas empoeiradas da memória. Agora vocês me desculpem, mas vou ali dar boa noite pro meu menino. Ele tá com 5 anos e ainda gosta que o pai conte história para ele dormir. Histórias bonitas, é claro, de príncipes e princesas, de animais falantes, de finais felizes. As outras... essas ficam aqui mesmo, na roda de adultos, para serem contadas só quando a lua está alta e o vento traz coragem.